Olá pessoal, então vamos aqui ver o último exercício da lista de exercícios dos sistemas UTM, RTM e LTM, então o exercício 27. Com os dados de partida, sistema UTM, Fuso 22 Sul, Sirgas 2000, e a caderneta eletrônica a seguir, referentes a um levantamento no município de São José, Santa Catarina, determine as coordenadas geodésicas do ponto 8 para fins de georreferenciamento. Bom, então o que nós temos, né? Nós temos aqui coordenadas de partida, né? De dois pontos, ponto 2 e ponto 7, coordenadas UTM, tá? Norte e este, né? Bem como ali a altitude elipsoidal, enfim. E uma caderneta eletrônica, né? Com dados de estação total, tá? Então aqui nós temos, né? O ponto 2 como ponto de estação, o ponto 7 como o vértice de Ré, né? Então leituras na posição direta e inversa da luneta, né? RRI, e o ponto 8 como o ponto levante, né, a ser determinado. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Né? É a irradiação UTM, né, então o transporte de coordenadas, enfim, mesclando aí os dados georreferenciados do GNSS, né, as coordenadas georreferenciadas, né, nesse caso no sistema UTM, do ponto de estação e do ponto de Ré, com dados de estação total para obter as coordenadas geodésicas, né, ou georreferenciadas do ponto levante, o ponto 8. Nesse caso, né, não são coordenadas UTM que a gente deseja, e sim coordenadas geodésicas, latitude e longitude. Né, por quê? Porque vamos simular que fosse para fins de georreferenciamento urbano, né, móvel urbano, e fosse seguir a normativa do INCRA, né, onde as coordenadas, né, georreferenciadas não são fornecidas no sistema UTM, sim coordenadas geodésicas, latitude e longitude. Então, claro, né, primeiro o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com o sistema UTM e no final a gente faz a conversão para geodésicas pelo ProGrid. Tá? Bom, eu já deixei aqui um arquivo Excel mais ou menos pronto, né, com os dados que a gente tem que seguir, o roteiro. No caso, a gente vai preencher, né, todas essas informações. As únicas informações que eu já coloquei são as coordenadas UTM, né, norte e este, né, do vértice de Ré, o ponto 7, e do vértice da estação, né, o ponto de estação, que é o ponto 2, tá? Que é basicamente, né, copiar aqui, né, os valores que já são fornecidos, né? Então, o restante aqui a gente vai, então, preencher juntos, né? Bom, então aqui estão as informações que a gente necessita. Vocês poderiam usar isso aqui como um passo a passo geral, né, para ter mais problemas relacionados, né, à irradiação georreferenciada. Claro, né, um software automatizado, ele faz a automação desse processo, né, a gente importa ali a caderneta eletrônica com os dados da estação total, a gente faz a configuração da geodésia, informa as coordenadas UTM ou geodésicas, enfim, dos pontos conhecidos, e ele já vai calcular tudo automaticamente, né, as coordenadas georreferenciadas dos demais pontos. Mas aqui o objetivo é justamente ver o que está por trás disso, né? Então, ver qual que é a sequência lógica aqui desses procedimentos, né? Bom, então, primeira questão, né? Se a gente tem as coordenadas UTM da estação e do vértice de Ré, a gente tem a distância e o azimuth, né? UTM entre eles, né? A distância para o vértice de Ré não vai ser do nosso interesse aqui, né? A gente está interessado somente ali no azimuth inicial, o azimuth da Ré, que vai dar a orientação do levantamento, né? Então, tendo essas coordenadas, a gente tem que obter esse azimuth UTM, ou azimuth de quadrícula, né, da estação para o vértice de Ré, né? Então, o que a gente faz? Bom, vamos trabalhar com a diferença de coordenadas norte e este, né, desses pontos. Tendo essa diferença de coordenadas, a gente consegue calcular tanto a distância quanto o azimuth, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, no delta n, né, na coordenada norte, a gente vai fazer a coordenada norte da Ré menos a coordenada norte da estação. Tá? Por que a da Ré menos a da estação e não a da estação menos a da Ré? Porque a gente quer o azimuth da estação para o vértice de Ré. Então é como se o vértice de Ré fosse o nosso ponto visado, né, a partir do ponto da estação. Então por isso que a gente faz, né, Ré menos estação. Tá? E a mesma coisa na este, né, então coordenada este da Ré menos a coordenada este da estação. E aí, consequentemente, a gente vai ter o azimuth da estação para Ré.
Se a gente entrasse com as coordenadas da estação menos da ré, a gente teria o azimuth da ré para a estação, teria o contrário, né? Bom, temos aqui então essas diferenças de coordenadas, né? Então, em metros. Como é que a gente obtém então o azimuth, né? Se vocês forem lembrar, né, lá na página do nosso curso, né, então aqui na seção Downloads, material didático, por exemplo, né, a gente tem ali no módulo 1, essa opção aqui, né, CAS82 RecPol Revista Amira, né, então é um PDF ali da revista Amira que dá o passo a passo que a gente faz essa conversão de coordenadas, né. Se a gente tem as coordenadas polares, né, azimuth e distância, a gente obtém as coordenadas cartesianas, né, x, y, oeste, norte, enfim. E se a gente tem as coordenadas cartesianas, né, ou retangulares, né, ditas retangulares, x, y, oeste, norte, enfim, a gente obteria as coordenadas polares, né, então distância e azimuth, tá? Então, nesse primeiro caso, o que nós temos, né? Nesse primeiro caso, nós temos as coordenadas retangulares, né? X e Y, oeste e norte, e a gente quer obter as coordenadas polares, né? Distância, azimuth. Tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer essa conversão, ó, de coordenadas planas, retangulares, cartesianas, enfim, x, y, oeste e norte, para coordenadas polares, tá? Ângulo e distância, azimuth e distância. Então, a gente segue essa receitinha de bolo, né? Aqui eu tenho um simulador, né? Que também tá na página do curso, né? Claro, né? Eu não teria como ficar filmando a calculadora aqui, enfim. Mas aqui a gente também tem em Downloads, Softwares e Drivers. A gente tem aqui um simulador, né? Ó, emulador de calculadora CAS82. Então ele é similar, né? A CAS82, né? Que dá esse da HP10S que a gente está utilizando aqui, tá? Então, bom, a gente vai só seguir a receitinha ali, né? Então, a gente tem que entrar primeiro com o ΔN e depois com o ΔE, tá? Na função POL, tá? Então, a gente iria vir aqui, né, na nossa calculadora, ó, função POL, e entrar com essas diferenças de coordenadas, né? Então, vamos ver aqui no caso. ΔN é 40,723, o ponto como separador decimal, né? Aí de vírgula, e agora o ΔE, 38,269, tá? E a gente fecha o parênteses, né? E é só clicar no igual, tá? Então, o primeiro valor que surge é a distância, tá? A distância entre os pontos, tá? Bom, a distância não é do nosso interesse, né? Mas tá ali, 58,883 metros, né? Mais ou menos. O que a gente quer é o azimuth. Então, a gente tem que clicar primeiro na tecla alfa, depois na tecla tan, né? De tangente, ó, aqui, ó. E depois em igual. Aí vai surgir para nós o azimuth, tá? Ele está em graus decimais, tá? Então o que a gente faz? A gente simplesmente clica nessa tecla, né, que ela vai converter ali para graus, minutos e segundos. Tá? Então temos aí, né? Vamos vir aqui na nossa planilha. Já temos o azimuth da ré. 43 graus, 13 minutos, 14,14 segundos. Tá? Então, 43 graus, 13 minutos, 14,14 segundos. Beleza, tá? Primeira parte foi azimuth da ré. Seguindo, agora a gente precisa ter a direção horizontal média da ré. Né? Por quê? Porque se a gente for olhar aqui na nossa caderneta de campo, né, nós temos duas leituras, né, na posição direta e na posição inversa, tá, da ré. Então, se a gente quer a direção horizontal média, né, a gente tem que trabalhar aí, então, com a média das duas leituras, né, só que é a média relativa à posição direta, né, porque, claro, numa a leitura deu 90 graus, né, o ângulo horizontal, né, na outra deu 270. Se a gente simplesmente somar as duas, dividir por 2, a gente vai ficar no meio do caminho, vai ficar numa direção completamente diferente ali, né, enfim, já vai inserir aí um erro de partida violento, né, da ordem de 90 graus, né, que seria mais ou menos a diferença média ali entre ambas. Então, o que a gente faz? Como
a nossa posição inversa, o valor da leitura angular é maior do que na posição direta, a gente subtrai 180 graus, tá, da posição inversa. E aí a gente transfere ela para o sistema, vamos assim dizer, né, de leituras que seria na posição direta. Tá? Então o que a gente tem ali? Né? A gente tem 90 graus 00 na direta e 270 00 e 42 segundos na inversa. Bom, vamos primeiro pegar então esse nosso ângulo na inversa, 270 graus, 0 minutos e 42 segundos, e subtrair 180 graus, né? Trazer para a direta. Se ele fosse menor que a posição direta, a gente iria somar, né? Se fosse menor, como é maior, a gente subtrai, tá? Então a lógica é sempre essa, né? Sempre trazer para a posição da direta, sendo que a diferença entre elas é 180 graus no ângulo horizontal, tá? Então menos 180 graus. Tá aqui, né? 90 graus, 0 minutos e 42 segundos, né? Poderia simplesmente subtrair direto aqui, enfim. Aí o que a gente faz? Bom, a gente vai somar os 90 graus, né? 0 minutos, 0 segundos, e vai dividir por 2, né? Para ter a direção média. Ué, deu um errinho aqui. Bom, mas enfim, qual que vai ser a média, né? Vai ser 90 graus, 0 minutos e 21 segundos, né? Porque são 90 graus, 0 minutos, 0 segundos, 90 graus, 0 minutos e 42 segundos. Então, dividindo por 2 vai ficar 21 segundos. Essa vai ser, então, aqui, né, a nossa, o ângulo horizontal médio, né, lido na ré. 90 graus, 0 minutos e 21 segundos. Tá? Deixa eu centralizar aqui. Bom, beleza. Temos a direção média da ré. Na Avante, a gente fez apenas uma leitura direta, né? Então a gente não precisa trabalhar com essa leitura média aí. Então, quanto que vale o ângulo irradiado, né? O ângulo irradiado vale a leitura na Avante menos a leitura na ré. Né? Se a gente já tem a leitura na Avante, está aqui fornecida, e já temos a leitura média na ré, né? Fazendo a média da direta com a inversa, pronto, a gente pode obter o ângulo irradiado médio, tá? Na verdade, o ângulo irradiado, né, nesse caso. Fazendo essa subtração. Então vamos lá. Quanto que vai valer o nosso ângulo irradiado? Então, né, vai valer o valor lido na Avante. Então, 352 graus, 10 minutos e 58 segundos, menos a leitura horizontal média na ré. Né, 90 graus, 0 minutos e 21 segundos. Tá? Então, de novo, né, sempre fornece decimal, clicando nessa tecla a gente tem a conversão para graus sexagesimais, graus minutos e segundos. Então esse é o nosso ângulo irradiado, pessoal. Então, 262 graus, 10 minutos e 37 segundos. Então, ângulo irradiado, 262 graus, 37 minutos, não, deixa eu ver, 10 minutos e 37 segundos. 10 minutos e 37 segundos. Bom, se a gente tem o ângulo irradiado e tem o azimuth da ré, a gente tem o azimuth da Avante. Né? Lembrem, o azimuth da Avante vale o azimuth da ré mais o ângulo irradiado. Né? O ângulo irradiado na direção sentido horário ali, né? Enfim, na direção horizontal. Então basta a gente somar esses dois, né? O azimuth da ré com o ângulo irradiado. Então, o ângulo irradiado nós já temos aqui na calculadora, né? Então a gente vai agora simplesmente somar ele com o azimuth da ré. E assim a gente vai obter o azimuth da Avante. Então, mais 43 graus, 13 minutos. Aqui eu vou arredondar, tá, pessoal? Vou trabalhar ali com o nível do segundo, né? 14 segundos. Tá? Deu uma travadinha, mas foi. Então esse é o nosso azimuth da Avante. 305 graus, 23, 51. Então, 305 graus, 23 minutos, 51 segundos. Deixa eu conferir.
Isso aí. Então, já temos o azimuth. O TM, né, o azimuth de quadrícula do ponto visado. Né? Como o TM é uma projeção conforme, né, ela preserva a forma, preserva os ângulos, enfim. Então, essa questão do azimuth, né, da Vante, ela é mais tranquila, né, para essa situação, que a gente tem um ponto de estação, uma ré e o ponto visado. Tá? É basicamente como se fosse no plano topográfico, né, a obtenção do azimuth da Vante. Bom, agora o que falta é a outra metade, né, é a distância UTM. Né? Bom, primeira coisa, vamos voltar para a nossa caderneta de campo. Nós temos aqui, nós não temos a distância horizontal, né, da estação para o ponto visado. O que nós temos? Nós temos a distância inclinada e o ângulo zenital de visada. Quanto que vale a distância horizontal? Né? Então, na verdade, a estação total mede é isso, né? O que ela mede é a distância inclinada e ângulo zenital. Com base no valor da distância inclinada e do ângulo zenital, ela converte para a distância horizontal. Né? Então, ela não mede a distância horizontal, né? Porque a estação e o prisma não vão estar na mesma altura. Né? Enfim. Então, como é que a gente faz essa conversão? Né? Então, a distância horizontal vale o valor da distância inclinada vezes o seno do ângulo zenital. Tá? Então, vamos pegar a nossa calculadora aqui e vamos fazer. Né? Vou fazer primeiro o seno para depois multiplicar, tá? Ficar mais fácil. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seno do ângulo zenital. Né? Então, seno de, quanto é que é o nosso ângulo zenital de visada, né? No ponto 8 ali. Então, seno de 89 graus, 36 minutos e 51 segundos. Né? Beleza, esse é o valor do seno. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar pelo valor da distância inclinada. Né? 25,023. Bom, reduziu 1 milímetro, né? Mas enfim, reduziu. Porque, claro, a distância é bem curta e o zenital é bem próximo de 90, né? Mas, num caso geral, a gente pode ter uma diferença significativa aí, tá? Então, essa é a nossa distância horizontal, tá? 25,022. Vamos trazer lá para a nossa planilha. 25,022. Distância horizontal da estação para o ponto visado, para o ponto 8. Bom, essa é a distância horizontal no plano topográfico da estação, né? Na altitude da estação, né? Então, a gente já sabe que a gente teria que, primeiramente, né, reduzir essa distância horizontal para o nível do mar e depois aplicar o fator K para ter a distância UTM. Tá? Ou, de maneira direta, né, a gente pega essa distância horizontal e multiplica pelo fator KR. Né? Então, vamos calcular aqui o fator FR e o fator K. E aí, tendo os dois, a gente tem o produto do KR, e com isso a gente tem a distância TM, tá? Eu acho que assim fica mais didático. Então, primeira coisa, fator FR, o fator de redução da distância em função da altitude, né? Bom, aqui a gente tem duas altitudes, né? A altitude da ré e a altitude da estação, né? O 2 como estação e o 7 como ré. Qual a gente vai usar? A gente vai usar a média, vai usar o da estação, vai usar o da ré, a gente vai usar o da estação. Né? Por quê? Porque a medição foi feita na estação, né? Então, no plano topográfico da estação, tá? A gente só iria trabalhar com média se a gente tivesse uma distância, por exemplo, né, do 2 para o 8 e depois do 8 para o 2, né? Distâncias recíprocas, né? Aí, nesse caso, a gente teria duas altitudes, dois planos topográficos diferentes onde cada medição foi efetuada. Por causa disso, a gente ia trabalhar com a altitude média e a distância média, tá? Não é o caso aqui. Irradiação direta, né? Um ponto de estação apenas, então a gente vai entrar com a altitude do ponto de estação. Nosso ponto de estação é o ponto 2, né? Então a nossa altitude aqui vale 13,171. Então, quanto é que fica o nosso fator de redução? Se a gente for lembrar da fórmula, né? Ele vale 1 menos a altitude, né, do que eu estou considerando, 13,171 nesse caso, a altitude do ponto de estação. Poderia ser a altitude média, né, se fosse o caso que eu tivesse de distâncias recíprocas, não é o caso aqui, como eu teria em poligonais, por exemplo, dividido pelo raio médio da Terra. Né? Então, vamos lá, 6378000. Então, esse é o nosso fator de redução FR, né? 0,9999998. Beleza. Então, esse fator vai reduzir a minha distância horizontal na altitude da estação, né, 13 metros, né, para uma distância horizontal ao nível do mar, para altitude zero. Tá? Basta eu multiplicar pelo FR.
Bom, e o fator K, vamos lembrar, né, o fator K a gente obtém dessa planilha, né, fator K é convergência por coordenadas TM, né, então a gente entra com as coordenadas TM do ponto e obtém ali o fator K dele, né, seja o TM, RTM ou LTM, basta a gente alterar a aba ali, né. Bom, então o que a gente faz? A gente tem aqui, né, a nossa estação é o ponto 2, né, vamos simplesmente copiar e colar, né, porque a gente já tem essas coordenadas, né, norte e este. Só atenção aqui, né, que a gente tem que copiar norte com norte e este com este, né, claro. Então, mas enfim, é o caso aqui, né. Então, esse é o nosso fator K, né, para esse nosso ponto de estação. Novamente, né, não vai ser o K médio estação ré, nem o K médio estação vante, vai ser o K da estação, porque a gente só fez uma medição no ponto da estação. Então, o que a gente faz? A gente vai copiar esse valor, fator K, né, e vai jogar aqui, né. Pronto. Temos o FR, temos o K, a gente agora tem finalmente o fator KR, né? Quanto que vale o fator KR? Ele vale o produto do FR, né, vezes o K, ou K vezes o FR, enfim. Então esse é o nosso KR, né? Esse é o fator que nos interessa, porque ele já faz essa transformação direta, ó, pessoal, da distância horizontal no plano topográfico de referência para a distância TM, fazendo tanto a redução em função da altitude, o fator FR, quanto o fator de deformação linear cada projeção, né, em função da localização geográfica, latitude, longitude, enfim, que me dá a posição ali no fuso daquela projeção em específico, né, e varia se é para UTM, RTM, LTM, enfim. Bom, quanto que vale a nossa distância UTM, então, né, a distância TM, vale a distância horizontal vezes o KR, né. Então essa é a nossa distância TM. Note que ela é maior do que a distância horizontal, né? Distância horizontal 25,022, distância UTM 25,029. 7 milímetros de diferença para mais, né? Porque o nosso KR resultante deu maior que 1, né? FR menor que 1, o K maior que 1, o produto dos dois ficou ali em algo um pouquinho maior que 1, né? Então, nossa distância, a gente está numa região de aumento das distâncias, né? Que é o caso, né? Aqui em Florianópolis, São José, enfim. Bom, temos então a nossa distância UTM e temos o nosso azimuth UTM, né, da estação para avante, né, do ponto 2 para o ponto 8. Bom, tá resolvido, né? O que a gente faz agora? A gente vai pegar a nossa calculadora de novo, né, vou botar aqui. Vamos voltar aqui, né, para o nosso manual ali, né? Então agora o que a gente tem? Então agora nós temos coordenadas polares, né, que é o azimuth e a distância, e a gente quer coordenadas retangulares, né, coordenadas cartesianas, coordenadas UTM, este e norte, né. Então, o que a gente faz? A gente entra com o azimuth e com a distância para obter o ΔN e o ΔE. Né. O que é o ΔN e o ΔE? Né? É a diferença de coordenadas, né, da estação para o ponto visado, da estação para avante. Só que a gente não sabe, né, a calculadora, né, quer dizer, ela não sabe qual que é a coordenada, o TM da estação, né, ela assume que é zero, ela tem uma diferença relativa ali. Então ela vai nos fornecer o delta, a diferença na coordenada norte e a diferença na coordenada este do ponto de estação para o ponto visado. Se eu quero a coordenada UTM do ponto visado, aí eu tenho que somar com a coordenada UTM da estação. Tá? Então a calculadora fornece os deltas, né, porque a gente, em nenhum momento a gente vai informar qual que é a coordenada UTM da estação, então não tem como a calculadora saber isso. Então ela trabalha no sistema relativo, né, onde a origem aqui seria o 00, né, nossa estação seria 00. Então vai nos fornecer um delta, uma diferença de coordenadas, o TM, tá? Delta N e delta E, né, em norte e em este. Somado a coordenada UTM da estação, este e norte, nós temos a coordenada UTM do ponto visado, nesse caso do ponto 8, tá? Bom, então vamos lá, né? Na verdade, assim, ó, a gente teria duas formas, né? A gente entraria com a distância vezes o cosseno do azimuth, nós teríamos o delta N, e entraríamos com a distância vezes o seno do azimuth, e nós teríamos o delta E. Ou a gente poderia fazer a função shift pole, né? O contrário, né? Onde a gente entra, né, com a distância e o azimuth, e ele vai nos fornecer os deltas, tá? Mas vai dar o mesmo resultado, né, pessoal? Então, inclusive, eu acho mais prático pela primeira aqui, tá? Então, vamos fazer pela primeira, né? Vamos só consultar aqui os nossos valores de referência, né? Então, vamos lá. O ΔN nosso, né, ele vai ser o cosseno do azimuth, né, da estação para avante. Então, cosseno de 305
graus, 23 minutos e 51 segundos, vezes a minha distância TM, né, da estação para Avante, vezes 25,029. 14,498 arredondando, né? 14,498 arredondando, isso aí. Então esse é o nosso ΔN, 14,498 arredondando. Deu uma checagem, isso aí. Temos o ΔN. Agora vamos fazer o ΔE. ΔE vai ser o seno do azimuth. Então o nosso azimuth ali 305, né? Então seno de 305 graus, 23 minutos e 51 segundos. Beleza, deu negativo, não tem problema, né? Vezes a distância, né? Então vezes a nossa distância, o TM, 25,029. 25,029. Menos 20,402 arredondando, né? Então aqui menos 20,402. Não tem problema, significa que a coordenada este da estação, da Avante, do ponto 8, é 20 metros menor, né, do que a coordenada este da estação, né? Então o ponto 8 está a oeste, né, do ponto 2. Não tem problema nenhum, tá? Assim como não teria problema nenhum também tem um ΔN negativo, né? Isso significa que o ponto visado estaria ao sul do ponto de estação. Bom, esses são os deltas. Se eu quero as coordenadas, basta eu somar com as coordenadas da estação, né? Então olha como é simples, eu vou pegar o ΔN, diferença na coordenada norte, e somar com a coordenada norte da estação. Eu vou pegar o meu ΔE na coordenada este e somar com a coordenada este do ponto de estação. E essas são as coordenadas TM, o TM, enfim, do ponto visado, né? Nesse caso da Avante, né, do ponto 8. Então, posso simplesmente copiar aqui os valores, né? E eu tenho as coordenadas, então, o TM do ponto visado, né, nesse caso do ponto 8, fazendo todas as correções adequadas, tá, pessoal? Não é simplesmente usando os dados de estação total, né? Então, tendo a obtenção do fator KR e tudo mais, né? Fazendo aí a devida correção das distâncias em função da altitude e da projeção. Bom, mas o nosso exercício ainda não acabou. Por que não acabou? Né? Porque a gente necessita, na verdade, das coordenadas geodésicas, latitude e longitude, né? Porque vamos supor que fosse para fim de georreferenciamento, a gente precisaria das coordenadas geodésicas, né? Não das coordenadas do TM. Bom, mas sem problemas, né? A gente já sabe como fazer isso. A gente vai usar o ProGrid. Já sabemos que estamos em Sirgas, né? E queremos em Sirgas. A gente não quer mudar o referencial, a gente só quer mudar as coordenadas. A gente vai entrar com coordenada UTM, este-norte, e vai sair com coordenada geodésica, latitude e longitude. Tá? Bom, o identificador, o nosso ponto de interesse é o ponto 8, né? E a gente tem aqui, então, temos que entrar com as coordenadas este e norte dele, né? Vamos até tentar dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Não sei se vai funcionar, vamos ver, enfim. Deu certo. Coordenada este e coordenada norte. Sempre atenção, né, pessoal? Às vezes a gente tem o norte primeiro e a este depois, às vezes a gente tem a este primeiro e a norte depois, enfim. Sempre atenção, né? Para não fazer confusão aqui. E a gente sabe também, né, que a norte no hemisfério sul ela tem um dígito a mais, né? Então também é fácil a gente checar se a gente cometeu algum erro grosseiro de digitação nesse sentido, tá? Então a este ali 733 mil alguma coisa, né? E a norte 6 milhões alguma coisa. E o fuso, bom, fuso 22 sul, né? Como é que a gente sabe? Foi fornecido aqui, né? Fuso 22 sul, tá? Comentário, nenhum comentário, né? E aí, lembra, né? A gente tem que ir para uma nova linha para ele habilitar essa opção continuar a salvar, enfim, um bugzinho, agora sim está habilitado, né? Então a gente continua, saída na tela mesmo, né? Tem um ponto apenas. Tá aí. Ó. Então essas seriam as coordenadas geodésicas, né, georreferenciadas, né, para fins de georreferenciamento, enfim, desse ponto, né, do ponto 8. Menos 27 graus, 32 minutos, 15,3026 segundos na latitude. Menos 48 graus, 38 minutos, 4,5797 segundos na longitude. Então, essas seriam as coordenadas que deveriam ser informadas, né, para esse ponto, né, para um processo de referenciamento, por exemplo. Né.
coordenadas geodésicas, latitude e longitude, que não tem a limitação do fuso ali, né, como as coordenadas TM, como a UTM, por exemplo, apresenta. Então, de forma geral, é isso, tá, pessoal? Esse é o procedimento, né, para a gente integrar ali dados de estação total com coordenadas UTM ou geodésicas, enfim, né, tendo uma a gente tem a outra e vice-versa, né. Basicamente, é se tentar fazer a correção adequada do fator KR das distâncias, tá? Cada projeção com o FR da altitude.